Eu acho que é time reserva com o Luciano. E entendo que o Luiz Beldia tem uma chance de preparar o Luciano para quarta-feira, mesmo sendo um dos raros titulares de passado recente no jogo contra o Internacional. São Paulo precisa de ponto contra o Internacional. São Paulo está em quinto lugar, mas está apertado por Bahia e por Cruzeiro e pelo próprio Internacional, que tem jogos a menos e está chegando. Então, o São Paulo precisa ganhar do Internacional e provavelmente vai jogar com um time reserva mais competitivo. Time reserva com Luciano em campo. E quem vence? Vence o empate. Vence o empate. E no jogo do Corinthians também, empate? Não, o Corinthians vence. O Corinthians vai vencer empurrado pela torcida. E se não tiver vitória, no apito final, a torcida do Corinthians protesta veementemente. Pode apostar, mas vai ter Corinthians, 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 90 minutos. Ou 100, como disse o Gerson ontem, porque agora a gente se convencionou que o futebol tem 100 minutos e não mais 90 com os acréscimos. Justo. Eu queria repassar essa pergunta, porque eu não vi se o pessoal. Eu estava tentando ler aqui, mas às vezes tem muitas mensagens, não consigo ler. Vocês acham válido vaiar ou não? Ou só no final, como diz PVC, quando já apoiaram o time nos 100 minutos? No outro domingo, aqui o Calvoso, nosso editor, está falando aqui que tem São Paulo e Corinthians também em Brasília, hein? Mas a tendência, bom, tem que apagar incêndio, né? Tem que acabar o foco de incêndio. O que o Marcos Paulo falou foi importante. Minha mãe esteve em Brasília essa semana, pela primeira vez na vida dela. E ela chegou no meio da fumaça. Ela foi conhecer Brasília e conheceu a fumaça. Ela chegou na terça-feira. Ela chegou no domingo. Na segunda-feira, o incêndio estava no ápice. Hoje, a fumaça diminuiu. E não há sinal de fuligem no Mané Garrincha. O problema é o calor. Jogo 4 da tarde com 33 graus, pode prestar atenção e fazer uma contabilidade. É um jogo de 45 minutos, não tem 100 minutos. O primeiro tempo não existe. O primeiro tempo não há. Porque ninguém consegue correr com umidade do ar a 15% e 33 graus na cabeça. Ninguém consegue. O jogo vai ser ruim. No primeiro tempo vai ser um jogo ruim. Pode apostar. Segundo tempo melhora. Agora, na semana que vem, a seca vai continuar, mas a fumaça não. A seca vai continuar porque Brasília é uma cidade que, se você olhar o mapa de pluviométrico de Brasília, o meio do ano, a partir de abril, maio, não chove. Em época que tem chuva, que não tem seca, em Brasília, nessa época do ano, não chove. É seco. Brasília, Goiânia. E está piorando pelo seguinte, porque a gente pegou o cerrado, modo de dizer, a gente pegou o cerrado, cortou o cerrado e plantou soja. Sabe o que significa isso? O cerrado é o que irriga a Amazônia. O cerrado, grosso modo, são as árvores para baixo. Então elas vão irrigar a Amazônia. É isso que nós estamos fazendo com o mundo. Depois a gente não entende o que está acontecendo. Por que o mundo está expulsando o ser humano daqui? O PVC, mas então considerando essa secura que vai estar em Brasília no próximo final de semana, é melhor mesmo São Paulo ir com o time reserva para poder jogar no clássico contra o Corinthians com os titulares. Sim, ele tem que ganhar do Botafogo e ele tem que ganhar do Corinthians. São dois compromissos que o São Paulo tem. Não tem Copa do Brasil. Então, o jogo para poupar é contra o Internacional. Só que ele tem que poupar e pelo menos empatar a partida. Porque o empate para o São Paulo no domingo não é ruim, porque ele soma um ponto e tira 2 pontos do Inter. Porque o Inter é concorrente direto pela vaga na Libertadores. Perfeito. Ó, pra gente encerrar essa semana, a gente estava fazendo a eleição do melhor trocadilho e eu acho, PVC, que Walter Vieira, que tá sempre aqui com a gente, obrigada, Walter, ele merece essa, porque ele mandou o Scarpa não escarpou das vaias. Eu achei o melhor. Justo, parabéns para ele. Mas Justíssimo. a torcida do Flamengo está cabreira com o Tite.
Eu gostei É, disso aqui. essa foi boa porque, para quem não viu o jogo, né, o Cabreira fez o gol, e aí por isso que faz essa sugestão. Foi boa mesmo, mas eu acho que o Scarpa não escarpou das Foi. vaias, foi muito bom, né? Até porque eu não posso ficar sendo cabotino e elegendo o trocadilho de que eu mesmo fiz, né? Afinal de contas. Não pode. Quer dizer, assim, de primeira com PVC. Na teoria você pode fazer o que você quiser, né? Que às vezes eu não deixo. Que a nossa audiência não merece você cantando, por exemplo. Mas Faroeste Caboclo, imagina, ia ter que ter um de primeira só pra isso. Mas você Sabe gostou que eu. de Devoção Maria? Eu tomei um susto quando eu vi o cara rezando a Ave Maria na igreja e o cara fala Jesus Salum Maria. Eu falei, meu Deus, o filme do Godard. Não, é Ó Ave lá. Maria. Eu gostei, porque eu não sabia nem que era referência a esse filme. Muito bom, não assisti. Quem sabe eu consigo assistir, se o Lourenço deixar, né? Mas sabe que a Faroeste Caboclo eu usava pra. Quando eu tava fazendo trilha muito difícil, assim, eu cantava essa música e quando eu errava eu tinha que voltar do começo e aí me ajudava a não pensar nas dores. É uma boa dica pra quem gosta de fazer trilha. Qual